Hello everybody, good evening! Teacher Si Locatelli aqui com vocês e hoje nós vamos falar de passado, mas só do verbo to be. Então vai ser muito importante que você assista a aula anterior também, ok? Nós vamos falar sobre verbo to be no passado. Muitas vezes a gente se preocupa só com o verbo to be no presente, né? I am, you are, he is, she is e tal. Mas a gente esquece, de repente surge uma situação, eu estava em casa, e daí dá aquele cri-cri, né? Como que é o estava, o verbo to be no passado, nós estávamos felizes, tudo isso nós vamos ver hoje. Bom, gente, hoje eu tenho apenas 3 telas para falar com vocês, mas são 3 telas muito intensas, então nós temos que prestar bem atenção. Sem mais demoras, nós vamos começar logo de cara fazendo uma pequena revisão do verbo to be no presente, porque é muito importante que você domine o verbo to be no presente para você entender o passado. Nós vamos fazer uma comparação com os dois para que fique mais fácil de você entender, ok? Olha só, nessa tela de verbo to be, nós temos aqui a forma afirmativa com 3 verbinhos do verbo to be, tá? Ó, o verbo to be está aqui neste cantinho. To be significa ser ou estar, e o to tá aqui para mostrar que o be está no infinitivo. A gente sempre fala to be, mas a gente não fala to play, to eat, to like, por quê? A gente pensa que o to be é algo místico, né? Mas não é, gente. Esse to é a mesma coisa se fosse aqui gostar, to like, to eat, comer, né? Enfim. E dentro do to be existem três conjugações para o presente, tá? E essas 3 conjugações são essas palavrinhas aqui, o am, o is e o are. Am, is, are são as 3 conjugações do verbo to be no presente. Se você está acompanhando o nosso aulão, você já viu que com os outros verbos, no caso to like, por exemplo, que é gostar, existem apenas 2 conjugações dentro do to like no presente. Uma é o próprio like, que eu uso I like, you like, we like, they like, e o likes com S, que é para he, she, it. He likes, she likes, it likes. Very good? Mas o to be é diferente. Ao invés de ser 2, sendo que uma é ele mesmo, igual todos os verbos, ele vai ser essa forma aqui. 3 formazinhas, tá? O am, o is e o are. Então, o I vai escolher o am para dizer eu sou ou eu estou. Eu sou feliz. I am happy. Eu estou em casa. I am at home. Uso o mesmo am. He, she, it vai escolher o is. Você já está careca de saber isso, mas pense dessa forma. Ele é um médico. He's a doctor. Ela está em casa. She is at home. Isto é azul. It's blue. Very good. E o you, o we e o they vai escolher o are. Você está em casa. You are at home. Nós estamos felizes. We are happy. Eles estão tristes. They are sad. Very good. Simples assim. Presente do verbo to be na afirmativa. Na negativa, nós temos que acrescentar o not. Com todos os outros verbos, nós usávamos o don't para fazer a negativa e o doesn't para fazer a negativa para o he, she, it. Lembra? Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada no playlist aqui que nós temos tudo isso explicadinho bastante para você. Temos então aqui nada de don't e nada de doesn't. Nós temos o not, tá? Então o not para dizer que eu não sou, eu não estou, vem depois. I am not. Eu não estou feliz. I'm not happy. I'm not happy. Ele não está, eu vou dizer he is not. Ela não está, she is not, assim por diante. Só que tem um segredinho aqui. Is not, ele vira isn't. Isn't para is not. Ou é a mesma coisa, tá? Eu posso dizer, isto não é azul. Eu vou dizer, it isn't blue. It isn't blue. Isto não é azul. It's not blue. Não faz diferença nenhuma. Quando você for escrever algo oficial, claro que você não vai pôr isn't, põe is not. E o is not também é usado quando você quer, tipo, brigar com alguém. You are not, né? Tipo, você não está. Que nem a gente fala em português, bem destacadas as palavrinhas. Temos aqui ainda o grupinho do you, we e they, que não usam nem am nem is, vão usar o are. Com not vai virar aren't.
You aren't at home. Você não está em casa. You aren't happy. Você não está feliz. Why? Tá? They aren't, assim por diante. Para fazer a pergunta, como é verbo to be, nós não temos nem do, nem does de auxiliar. O verbinho vem na frente. Am I? Né? Eu sou. Am I a good teacher? Am I a good teacher? Yes or no? Is he a good doctor? Ele é um bom médico? Ou ele está em casa? Is he at home? Ela está na escola? Is she at school? Aliás, já que eu tô falando de at home, at school, quero responder uma pergunta, fazer uma comparação que muita gente me chamou essa semana no WhatsApp. Muita gente comprou o curso completo esses dias e já estão ali na lição 3, 4, 5, quando começa a aparecer at e daí tem o go, que é quando você vai para algum lugar. Então preste atenção, quando você está em algum lugar, em casa, no trabalho, na escola, você vai usar at. At home, at school, at work. Decora isso. Em casa, no trabalho e na escola, você vai dizer I am at home, I am at school, I am at work. Very good. E a regra do go é a outra regra lá, gente. Bom, continuando aqui então, já que eu comecei a falar, em casa, at school, at work e at school, at work, at home, você vai usar at. Para todos os outros lugares, você pode usar at the ou in the. Não faz diferença. Você pode dizer, eu trabalho no banco. I work in the bank. Ou eu trabalho no banco. I work at the bank. Dá na mesma, ok? Quando você chega num lugar, você deve falar good evening. Good evening quando você chega. E aí quando você vai se despedir e não vai mais ver aquela pessoa, você diz good night. O good night é tipo boa dormida. Você não vai mais ver aquela pessoa e aí você diz good night para que ela durma bem durante a noite. Mas o good evening é o nosso oi, boa noite quando a gente chega e cumprimenta alguém. Very good? Então quando você chega num lugar, não diga good night, diga good evening. Bom, voltando lá então. At home, at school, at work, todos os outros lugares, at the ou in the, e alguns dos lugares vão pedir que você use on the, por exemplo, fazenda. I work on the farm. Very good. A regra do go é outra. Somente quando você não vai na casa, você não vai na escola, você não vai na fazenda. Fiz um vídeo sobre isso porque nós falamos errado, né? A gente fala, eu vou na escola amanhã. E aí, como eu falei na escola, eu trabalho na escola, você quer falar I go at school. Mas na verdade não. A regra do go é você vai à escola, o a com crase, né? Você vai ao banco, para a escola, enfim. Você vai dizer então I go to school, I go to church, I go to cidades. E para todos os outros lugares você vai dizer to the. I go to the bank, I go to the park, I go to the movies. E para home e downtown você não diz nada. I go home, I go downtown. Dá uma olhada nesse último vídeo que eu fiz aqui no canal, que fala sobre isso, de lugares, que tá muito bacana. Ao falar inglês te ajuda a falar português. Very good. Bom, a gente fez essa abertura para dizer at home. Então não confunda as regras. Se você confunde isso, dá uma olhada nesse meu último vídeo que eu fiz aqui no canal, que esclarece muito sobre isso. Então você já viu que o presente do verbo to be, você vai colocar o verbinho na frente. Ele está, is he. Você está, are you. Are you happy? Você está feliz? E daqui vem aquela famosa frase, como está você? How are you? Como estão eles? How are they? Como estão eles? Very good. Presente está dominado? Diga para mim aí, tá tudo dominado, teacher? Então, tá tudo dominado, presente do verbo to be? Promete que você não vai mais confundir? Tudo beleza, verdade, Mata, tudo beleza. Agora nós vamos ver o passado do verbo to be, que é muito melhor que o presente, sabe por quê? Se no presente você tinha 3 opções, no passado você tem apenas 2 e no futuro apenas uma. Olha como as coisas vão melhorando, temos esperança no inglês aí, ok? No presente você tinha o am, o is e o are, no passado você tem apenas 2 opções, o was e o were. O problema do passado é que você tem que pronunciar perfeitamente bem. Você tem essas 2 conjugaçõezinhas aqui, ó, was
you were. É fácil você decorar aqui. O I se juntou com a turminha do he, she, it e agora tá no was. Lembra? Era o I am, he, she, it, is. Eles todos se juntaram e todos vão ser was. Eu estava, I was. Eu era, I was. Ele estava, he was. Ela estava, she was. Ela era, she was. Não tem segredo, mas o problema é você falar was. Was, tá? Porque se você falar um pouquinho diferente, mistura com outras palavras que já existem no inglês. Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Eles falam assim, teacher, os gringos vêm aqui no Brasil, falam tudo errado, falam tudo complicado, falam com... mudam, né, as coisas, e a gente entende. Por que que a gente vai lá e fala um pouquinho diferente, eles não entendem? O inglês é uma língua muito enxuta. Tem gente que fala que inglês é uma língua pobre, mas eu não gosto de falar que inglês é uma língua pobre. Ela tem pouco vocabulário, ela é enxuta, ela é sintética ali. E aí, o que acontece? Uma mudadinha que você dá numa terminação de uma palavra, transforma em outra. Então, você tem que falar exatamente aquela. Se numa frase você falar mais ou menos 3 palavras, tipo, eles vão ficar, o que ela tá querendo dizer? Imagina as possibilidades que surgem na mente ali, né? Então, tem que bater em cima. I was, he was, she was, it was. Very good. E agora vamos ver o were. A pronúncia correta, então, é were, were. Porque, olha só, se você falar war, vira guerra, que mais? Were é aqui. Nossa, tinha mais uma que é where, também é parecido. Então, se você colocar um H aqui, vai virar where, vai virar onde. War vai virar guerra. Were é a palavrinha que nós queremos. Então, diga were. I was, you were. Você era, you were. Você era um bom professor. You were a good teacher. Né? O que aconteceu? Tá desanimado? You were. Nós estávamos no cinema quando aconteceu alguma coisa. We were in the movies. Dentro do cinema. We were in the movies. Eles eram felizes. They were happy. Então diga were. Diga aí em voz alta onde você estiver. Were. Simples assim. 2 palavrinhas passado. Não tem segredo nenhum, né, gente? E aqui na negativa, was not ou wasn't. Ó, wasn't. É isso que eu falei, o passado do verbo to be, o maior problema é a pronúncia. Só isso, porque não tem como não decorar. Was e were, simples assim. Então, olha só. I was not. I was not at home quando você me ligou. Ou I wasn't at home. I wasn't. Pratica aí a pronúncia. Essa aula é uma aula que você tem que falar em voz alta. Eu não sei onde você tá, mas você vai ter que falar. Você... Vamos aqui no você. Você era, you were. Você não era, you weren't. You weren't. Ou you were not. Você não estava em casa quando eu liguei. Onde você estava? You were not at home when I called you. You were not. Ok? Eles não eram, they were not. Ou they weren't. They weren't. Very good? E para fazer a pergunta, assim como no verbo to be, o verbinho vem antes. Olha lá, que alegria. Eu era... was I... É difícil de falar, né? Was I a good teacher? Was I a good teacher? Was he a good doctor? Was she a good secretary? Was it blue? Isso era azul. Was it blue? Olha só. Então, was it? Era isto, né? Pense assim, era isto azul? Era eu uma boa professora? Que daí você não esquece de colocar o was na frente. Mesma coisa com were. Você estava feliz? Pense assim, estava você feliz? Were you happy? Nós estávamos no hospital? Were we at the hospital? Né? Eles estavam no supermercado? Were they at the supermarket? Were they? Were they? Pronúncia mais uma vez, ok? Então, ó. Was I? Fale em voz alta aí onde você está. Pergunta, eu era? Was I? Ele? Was he? Ela? Was she? Isto? Was it? E agora a turminha do were. Were you? Were you? Nós? Were we? Were we? Difícil, né? Assim, tem que prestar atenção. Were we?
Were they? Eles estavam. Very good. Tranquilo. Achou difícil de falar? Ou achou difícil de decorar? Achou difícil alguma coisa? Às vezes a gente vai criar uma frase no passado e dá um branco, né? Você pensa ali, isto estava em cima da mesa. Gente, como é que é isto estava em cima da mesa? Você está fazendo uma afirmativa? It was on the table. Sabe a história do The Book is on the table? The book is on the table presente. O livro estava em cima da mesa. The book was on the table. Simples assim. Vamos fazer algumas frases? Glaucia, I was at home and I was watching TV. I was at home yesterday. Lid, muito bem, Paulo. I was a soccer player. Você era um jogador de futebol, Paulo? Que legal. Epifania, I was happy. Very good. Ilma, I was waiting for you. Yeah, I was waiting for you too. Victor, pergunta, was he a customer? Ele era um cliente? Ai, gente, tô amando as frases de vocês. Então, quando eu tava preparando a aula, a gente tava aqui conversando, o Gustavo falou, você não vai pôr frases? Eu falei, não, porque eles estão me enchendo de frases, eles estão me ajudando a fazer essa live, e é isso aí. Mas eu vou pôr. O que mais? Lid, we were going... aqui, peguei você. We were going at school. Não é at school. At school é quando você está na escola. Se você usou going, você vai para a escola. E o que seria mais correto, então? We were going, nós estávamos indo to school. A parte do verbo to be você acertou. We were going, very good. Mas é to school, ok? He was glad. Patrícia, eu sou o Everaldo. Agora eu entendi. Priscila, was I tired? Eu estava cansada. Was I tired? Um sotaque britânico surgindo aí. Victor, were you happy? Very good. Were we at home in the morning? Deu uma amnésia, né? Nós estávamos em casa de manhã. Were we at home in the morning? Very good. Como estudar? Como estudar? Como assim? O inglês está na linha de baixo. Como estudar inglês? Olha, várias formas. A melhor forma de todas, eu já vou te falar que você vai poupar muito esforço, é fazer o meu curso completo. Se você não pode, neste momento, fazer o meu curso completo, se bem que está assim, a um preço incrível, você acompanha as nossas lives aqui, desde a 1, vai na nossa playlist de aulão e começa desde a 1 e vai praticando, criando o seu próprio caderno com frases, enfim. Se você seguir o nosso aulão, também tem um mini curso gratuito no meu site, que dá um panorama geral da língua inglesa, mas as lives vão te ajudar. Então começa desde aulão número 1 na nossa playlist aqui no canal. O que mais? Mariana, he wasn't working yesterday. Sim, aquela hora você quer dizer he wasn't at work é uma coisa, ele não estava no trabalho. Agora ele não estava trabalhando, daí você não precisa do at, né? Porque não é no trabalho, é working, trabalhando. Very good. Everaldo, então, né? I was very tired. Eu estava muito cansado. Gente, tô amando, vocês estão muito bons. Naide, she was a teacher. Antes das profissões, nós usamos o a. She was a teacher. Very good. Mikael, I went to the mall. Tá. Aí não dá. Porque esse eu fui ao shopping, esse went é o fui. Eu fui ao shopping, mas o fui não é o passado do verbo ser. O fui é o passado do verbo ir. Em português, nós podemos dizer eu fui uma boa professora, não sou mais, mentira. Eu fui. E daí eu posso também dizer eu fui ao shopping. Só que um fui é o passado do verbo ser. Eu sou, eu fui. O outro é do verbo ir. Eu vou, eu fui. E esse went é o passado do verbo ir. Eu vou falar sobre isso já, que é um dos principais erros que os brasileiros cometem quando vão falar do passado do verbo to be. Você já me lembrou aí de não esquecer de falar, enfim. Lídia, ok. Lembrou do to school, very good. Lari, você acha que eu consigo aprender em um mês? Depende, Lari. Depende se você já tem um conhecimento todo de vocabulário e já tem uma noção de como funciona a língua, e aí a gente pode pegar assim firme todos os dias, você vai chegar num nível muito bom em um mês. Mas aprender do zero ao avançado em um mês é
humanamente impossível. Você tem muito conteúdo para aprender, a não ser que você ficasse 8, 10 horas por dia estudando, mas mesmo assim você não conseguiria ter tempo para amadurecer e assimilar a matéria, entendeu? Mas a gente pode te deixar num bom nível se você já tiver um conhecimento de vocabulário, só precisa encaixar essas coisinhas, esses detalhes, organizar um mapa mental aí. Eu já consegui fazer isso em 3 aulas. Um aluno que precisava fazer uma entrevista no exterior, ele ia para Londres estudar moda e ele tinha assim tudo bagunçado. Tá em minha câmera. Ele tinha tudo bagunçado na cabeça, mas ele sabia muito vocabulário, mas na hora de montar uma frase era uma bagunça só. Eu sentei com ele em 3 aulas de umas 2 horas e meia, 3 horas e meia. A gente ficou ali em cada um desses dias, desses encontros. Eu consegui limpar a mente dele, fazer várias tabelas dessa e ele conseguiu assimilar, mas ele já tinha um bom conhecimento. Ufa, adorei ficar aqui. Vamos marcar um dia uma live só pra gente conversar também, que tal? Aprovado? Aí vocês fazem perguntas, eu vou falando e vou contando as histórias, os perrengues que eu já passei aí no todos os lugares. Tem coisas, gente, que eu coloco no meu curso que eu só aprendi na prática, porque curso nenhum ensina. E quem tá fazendo meu curso completo vai aprender todas essas experiências. Vamos lá para as nossas frases. Explicar novamente? Olha, eu vou fazer as frases aqui agora, você vai entendendo, mas depois você volta ao começo dessa live e dá uma assistida lá, tá, Romário? Porque é muito importante para você não perder nenhum detalhezinho. Very good? Então, olha só, gente. Opa! Primeira frase aqui tá em azulzinho, roxinho. Simples e direta. I was at home. Pronúncia, ok? I was at home. Ó, uma coisa que muita gente tem me falado. Eles chegam e falam assim... vai ser bem rapidinho. I was at home. Home não é inglês, é home. I was at home. Very good. A gente, como brasileiro, tem mania de colocar muito ti, muito i no final das frases. I was at home. Simples assim. Segunda, rosinha. He was happy. Ele estava feliz ou ele era feliz. He was happy. Happy. Tá? It was mine. Por que esse mine tá aqui? Quem fez a aula de pronomes, né? Todo mundo quase enlouqueceu naquela aula. Yes, o que, Lid? Ah, de começar, é verdade. E o Romário, sim, depois você assiste que vale muito a pena. It was mine, isto era meu. Naquela aula de pronomes, acho que foi o aulão 4 ou 5, a gente viu que o meu, que vai pro final da frase, a gente não pode dizer it was mine. It was mine, isto era meu, né? It was mine, isto era meu, não é mais. Com you were not a good doctor. You were not a good doctor. Nem o not, eu não preciso falar not. You were not. Não, you were not a good doctor or not. A língua quase fala o T, mas you are not, tá? Mas não fala. Why were you too afraid in this situation? Esse too afraid poderia ser so afraid, porque você tem tanto medo na situação. Você poderia dizer também of the situation. Quem é afraid of alguma coisa. Falei isso no último vídeo também. Aquele vídeo que o inglês ajuda o português, eu falei sobre esse of aí. Very good. Mas a frase está correta. A parte do verbo to be no passado está perfeita. Quem foi? Paulo. Então, you were not. Notem que aqui nessa verdinha eu coloquei you were e you not separados, tá? Você não foi um bom médico. Agora aqui eu já coloquei weren't. We weren't there. Nós não estávamos lá. We weren't there. Nós não estávamos. Weren't there. Tá praticando a pronúncia aí? Weren't. Em cima era were not. Agora é weren't. E aqui também todas essas frases eu posso usar com what, where, when, how, ok? Todos os pronomes interrogativos também podem ser usados com o passado normalmente. Eu dei um último exemplo aqui. Thanks, teacher. É isso aí.
Why were they tired? Por que eles estavam cansados? Why were they tired? Por que eles estavam cansados? Na minha playlist de como fazer uma pergunta em inglês, o 4º vídeo fala muito sobre todos esses pronomes interrogativos e em todos os exemplos eu falo de verbo to be no presente, falo de todas as pessoas no presente, verbo to be no passado e todos os verbos no passado, ok? Então, vale a pena. Por isso que eu falei, era para quem? Pra Lari, né, que chegou agora. Se você explorar as minhas playlists aqui no YouTube, você vai entender muito de inglês, muito. Mas o curso completo é o que vai fazer com que você flua na hora de falar. As frases, tá? O que vai fazer com que você consiga falar inglês certinho. Vitor, thanks teacher, thanks Vitor. Ilma, muito obrigada, entendi, vou falar em voz alta. Were, professor. E como grunhido do dog. Were. Tem sentido, Ilma. Were, you were, we were. Tem sentido. Paulo, se podia fazer uma música do Bruno Mars. Nós fizemos do Bruno Mars? Ah, não, foi tá. Vou pensar qual música, deixa aí a sugestão já. Lid, você e o suporte são demais. Thank you, Lid. Mikael, teacher, não entendi sobre o que você falou na frase que coloquei sobre que fui ao shopping. Qual que era a frase mesmo que foi ao shopping? Que você pôs in the mall, eu acho, não foi? Cadê? Aqui. Tá, I went to the mall. Não, você falou to the mall. O to the você acertou. Inclusive acertou que era o passado do verbo ir. Em português, quando a gente diz eu fui, eu posso falar tanto esse fui, ele é o passado do verbo ser, sou, eu sou professora, eu fui professora. Não sou mais, entendeu? Então, esse fui é o passado do verbo ser, ok? E ele também é o passado do verbo ir. Eu vou à escola todos os dias. Eu fui à escola ontem. Então, tem o fui e tem o outro fui, do verbo ser e do verbo ir. Em inglês, não pode ser fui, a mesma palavra, igual é em português. Em inglês, são diferentes. O passado do verbo ser é I was. Eu fui, I was. E eu fui do verbo ir é I went. A frase que você colocou está certa. I went to the mall. Eu fui ao shopping, tá tudo certo. Ela só não está no contexto da aula, porque nós estamos falando do passado do verbo ser. Eu fui feliz, eu fui uma professora, entendeu? E não eu fui a um lugar, entendeu? Então ali é o went, não é o was. Very good? Todo mundo entendeu? Alguém tinha essa dúvida? Naide, sim, primeira vez na sua live, amei, nunca mais perco. Você não tinha vindo ainda na live. Everaldo, ok, você vai aprender, fique tranquilo. Mas pelo menos já deu essa pincelada, quando aparecer lá você já vai estar afiado. God bless you, Luciano, you too, thank you. Romário, professora, como a pronúncia do were? Were. O que eu posso fazer para você? Were. Não tem. I were, entendeu? Were. Very good. I were. You were. I were não, né? You were. We were. They were. Were. Não sei como te explicar como é essa pronúncia. Tem que escrever ali, de repente, a transliteração ali dela certinho. Se você colocar no Google Tradutor, você vai pôr lá were, a voz vai falar, mas às vezes fica meio confusa aquela voz, né? Você pode colocar o cursorzinho no final e vai aparecer escrito embaixo exatamente como que se fala, ok? É isso, pessoal. Eu também fiquei muito animada que vocês estão aqui. Espero que tenha esclarecido. O que você tem que sair dessa aula? Você tem que sair entendendo que o presente do verbo to be tem o am, o is e o are. E o passado do verbo to be tem duas, was e were. Simples assim, não precisa de mais nada. Very good? Negativo acrescenta not, para fazer pergunta vem na frente os verbinhos. Simples assim, esse é o resumo da nossa aula. Very good? E não confunda o fui do verbo ir a algum lugar. Você foi alguma coisa do verbo ser. Very good? Certo? Gente, é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, eu amei estar com vocês. E quem sabe a gente marca um dia só pra conversar, porque eu tô gostando de conversar demais aqui, tá bom? Ai, não quero acabar, mas é isso. Gente, boa noite. Vamos dormir tranquilamente, em paz. Ah, para dormir, ouça lá o nosso Relax. Temos aqui nesse canal também, põe lá, Relax, acho que é esse o nome do vídeo. Relax and Learn. Relaxe e aprenda, que é um áudio enorme, tem 1h e pouco, com a minha voz bem falando suave para você dormir, ouvindo inglês, o seu subconsciente vai ficar lá aprendendo enquanto você dorme, gente. Olha só quantas oportunidades. Agora sim, good night.